Pai de amor, de infinita bondade, obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, estudando a doutrina dos Espíritos, aprendendo através da reflexão e da troca com os amigos desse grupo e da intuição e bênção dos amigos espirituais que conosco também estão nesse estudo sistemático da doutrina espírita. E que possamos compreender que a nossa condição de espírito necessita desses esclarecimentos para que a gente comece a se autoconhecer, a se reformar, porque a gente precisa evoluir sempre. Que Jesus, nosso mestre, esteja conosco, assim como Dona Ivone, a equipe espiritual toda daquela Casa de Luz, estejam nesse momento abençoando a nossa amiga Wagner, que vai trazer o estudo da noite de hoje. Que tenhamos um bom estudo, que aproveitemos para nos esclarecer sobre o tanto que ainda precisamos aprender para sermos melhores do que já somos. Que assim seja, graças a Deus. Então, pode? Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Eu vou fechar minha câmera para facilitar, tanto na bateria, que eu estou no celular, e eu fico até mais à vontade também, que eu gesticulo muito. Vocês não reparem. E eu conto com a paciência caridosa de todos vocês. Marileia, volta mais umzinho, por favor. Esse não é o primeiro, não. A tela ficou... Tá, a tela ficou grande, Bárbara? Bárbara não, Wagner. Tá ótimo. A tela todo mundo vendo? Tá ok? Tá. Tá todo mundo vendo? Sim. Então vamos lá. Vamos lá, Marileia. Tá todo mundo me ouvindo também, né? De boa. Pode passar, Marileia. Nós estamos na 7ª lei moral, que é a lei do progresso. A lei do progresso. E a 7ª lei está no capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Essa lei ela é dividida em 6 subtítulos. Na semana passada, a gente viu o estado natural e a marcha do progresso. Pode passar, Marileia, por favor. Na semana passada, a gente viu, dentre outras, né? Claro que não foi só isso, a gente trouxe só alguns itens para fazer um link, que o progresso moral, existe o progresso moral, o progresso intelectual, e o maior obstáculo ao progresso é o egoísmo, o orgulho e o egoísmo. E sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É claro que a gente viu várias outras, né, informações sobre esses 2 subitens, o estado natural e a marcha do progresso. Mas ele tem também o item 3, pode passar, Marileia, por favor, que vem nos dizer sobre os povos degenerados. Então, ele fala que o progresso ele se dá também individualmente e também entre os povos, que independente da rebeldia dos povos, todos chegarão à perfeição. Rebeldia, que no caso, quando a gente fala que espíritos rebeldes, estamos ainda no estado de rebeldia, a gente não se refere aqui àqueles que são violentos, truculentos, aqueles de nós que ainda temos atitudes, aquelas atitudes que não são pensando no coletivo, né? Atitudes individualistas. Somos nós que somos egoístas, que somos orgulhosos, porque às vezes a gente pensa assim, espírito rebelde, é aquele inferiorzinho que é malvado, que mata, que tem atitudes bruscas, mas essa rebeldia se diz também a nós que somos individualistas,
somos egoístas e somos orgulhosos. Isso segundo o que nos diz aqui os espíritos, né? E que os homens que hoje são civilizados já viveram parte como povos selvagens. Aí Kardec pergunta aos espíritos que esses povos, quando sofreram abalos e tiveram uma recaída na barbárie, se esses povos, onde que eles progrediram? Aí os espíritos dizem que eles progrediram sim, que quem progrediu avançou. E os que não conseguiram essa progressão, um dia vão conquistar esse avanço. Que, assim como o aluno na escola, né? Que a gente, às vezes, a gente não consegue acompanhar, muitos daqueles que estão conosco avançam para uma próxima série e nós continuamos na série e que deveríamos nos envolver, não conseguimos e continuamos. A gente vai encarnar, no caso desses povos, ou os que avançam, ou os que ficam, sempre de acordo com o nosso desenvolvimento. Que isso não seria também um retrocesso, né? Porque Kardec pergunta também se, caso essas almas rebeldes, né, que seremos encaminhados para outros planetas, e se isso não seria um retrocesso. E os espíritos dizem que não, né? Porque a gente vai encarnar no planeta de acordo com o nosso grau evolutivo. Que nada na natureza, nada no universo, nada nas leis de Deus é por acaso e se perde. Que quando a gente, às vezes, não consegue avançar, a gente adquiriu algum conhecimento, como alguns relatos que a gente tem de algumas civilizações na antiguidade, assim como os astecas, os maias, os incas, os egípcios, eles tinham muito desenvolvimento intelectual, né? Mas mesmo assim eles encarnaram no nosso planeta, que até hoje nós ficamos assim admirados dos feitos que eles tiveram, né? Que muitos, até a ciência não consegue explicar a construção das pirâmides, por exemplo, né? Então eram seres evoluídos para a sua época, mas que moralmente não conseguiram acompanhar e que nos ajudaram muito. Então, esses seres, né, assim, que encarnam no meio de povos assim que ainda moralmente de acordo com a evolução deles, eles são úteis, eles nos ajudam. Enquanto eles aprendem, eles ajudam. Que as leis de Deus não é punitiva, não são punitivas, elas são educativas, que elas juntam o útil ao agradável, né? Aqueles que precisam, de repente, não conseguem acompanhar, vem no meio daqueles no qual ele vai ajudar, ele vai aprender e também vai ajudar, né, no desenvolvimento. E para os povos como para os indivíduos, aqueles que se harmonizam, né, tanto os povos como individualmente. Os que se harmonizam com as leis de Deus, eles tornam um farol de outros povos. Essa harmonização seria o quê? É essa evolução intelectual e moral, né? Pode passar, Maria, por favor. No tópico 4, a gente vai ver o Kardec nos fala sobre a civilização, né? Então, ele nos diz que a civilização ela é um estado incompatível com o estado natural, que é o estado primitivo, né? Então, aqui ele diz que das duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima concepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e mais morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíproca, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de castas e de nascimento. Então, a civilização
é aquele estágio, segundo os espíritos, é aquele estágio onde já se tem um desenvolvimento político, econômico, em relação aos mundos primitivos, né? E essa civilização, ela estará mais depurada, e ela vai superar a paixões moral, quando desenvolver a sua inteligência também. Então, são dois desenvolvimentos consecutivos. Temos que vencer as paixões e também desenvolver moralmente, desenvolver a inteligência intelectualmente. Aí sim, né, estaremos num estágio de evolução equilibrado. Enquanto não forem banidos da sociedade humana, todos os vícios como orgulho, egoísmo, vaidade, a sociedade será apenas um povo esclarecido e não civilizado. Isso segundo os espíritos, nesta questão 793. Tá? Mais um, Marileia, por favor. Temos também o tópico. Ah, tá. Aqui ele vem nos dizer que, quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como também os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. A humanidade progride por meio dos indivíduos que a pouco se melhoram e esclarecem. Quando estes preponderam pelo número, quer dizer, quando esses ficam em maior volume, crescem, né? O número dos indivíduos melhores e mais esclarecidos, tomam a dianteira e arrastam os outros. Quer dizer, servem de exemplo para nós outros e arrastam o progresso aí, tomam a dianteira. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio que dão um impulso. Vem depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade, e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. Eu acho que o próximo, Marileia, por favor. Aqui, nesse mesmo capítulo ali do Progresso, tem outro subtítulo com Progresso da Legislação Humana. Então, ele nos diz que a civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupa. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e os deveres dessa posição. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, e então não precisarão mais de leis rigorosas, né? Então, essa educação parte não só também da educação, aqui no caso é educação formal, né? Mas a gente trazendo também para nós, ponto espírita, essa educação, essa consciência, de fraternidade, de união, que o Espiritismo nos traz, também nos educa e nos faz evoluir moralmente. No caso aqui, a legislação humana, ela vai se referir a todas aquelas leis que os homens fazem para organizar a sociedade, como a Constituição, né? Que é uma lei humana, que é uma lei fundamental de um país, a lei civil, que regulamenta as relações entre as pessoas, casamento, família, propriedade, herança, a lei penal. São alguns exemplos, né, desse progresso, dessa legislação humana. A lei penal, que, segundo, né, os homens, a lei dos homens, regula os crimes e as penas, né? E a gente tem um exemplo de progresso também da legislação humana, que a Carmen ontem citou, né, Carmen, que é a Lei Maria da Penha, né, que é um exemplo
de progresso, né? No caso aqui da legislação humana. Próximo, Marileia, por favor. Então, aqui, gente, a gente deu uma passada rapidinho nesses subitens do 3 ao 4 para... Ao 4, né? Isso. Só para a gente fazer um link para o nosso tema. Tá? Aí, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz que o progresso dos mundos, que é o título, o progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, nada fica para trás. Tudo está encadeado no universo, no mundo, assim como nós, nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo na natureza, os animais. E o Santo Agostinho também nos diz que, segundo a lei da natureza, este mundo, no caso nosso, né, ele esteve moral e materialmente no estado inferior. E ele irá alcançar um grau mais elevado. E isso, que nos diz aqui, é Santo Agostinho, lá no capítulo 3. E ele nos traz também que o mundo, o planeta, ele haverá de chegar num período de transformação, em que de planeta expiatório mudará para planeta de transição. Isso aqui está lá no Evangelho, tá, gente? Depois a gente vai botar o link lá para todo mundo, se quiser pesquisar, dar uma olhada. E que os homens serão ditosos, quer dizer, felizes, porque a lei de Deus irá prevalecer. Ele nos diz também que a própria destruição, que a gente acha que é destruição, que é o fim, né, nada mais do que uma forma de transformação para um estado mais perfeito. E que o progresso ele dá como um todo, moral, materialmente, que o surgimento dos primeiros átomos, isso a gente botou lá no WhatsApp, o surgimento dos primeiros átomos desde o surgimento dos primeiros átomos do planeta, esse progresso, essa mudança, ele está acontecendo. Às vezes até de forma imperceptível, de uma geração para outra, nos oferecendo uma morada mais agradável a partir do momento em que também nos transformamos na senda do progresso. Tudo progride. O homem, os animais, os vegetais, na natureza, nada permanece estacionado. Então, a gente trouxe, no próximo slide, me parece, sim, um exemplo dessa mudança. Quando ele diz aqui que quando a própria destruição é uma que a gente acha, às vezes a própria destruição acha que é o fim, e não é o fim, é um processo de mudança, aí a gente trouxe esse slide para exemplificar. Aqui nós temos uma pesquisa rápida, tá, gente, que a gente fez na internet. Em 1596, um cartógrafo, Abraham, eu acho que é Ortelos, tem um acento aqui no I, mas eu não estou sabendo pronunciar, não. Ele sugeriu que os continentes estivessem unidos no passado. Então, era uma teoria, né? Em 1858, o geógrafo Antônio Snyder ele fez o desenho desse suposto continente único, né? E ele comungava com a teoria de Ortelos. Mas só que na época não tinha como comprovar essas teorias, né? Ele fez o desenho, mas ele não tinha como comprovar. Mais tarde, os achados arqueológicos, a similaridade entre os fósseis encontrados nos diferentes continentes vieram corroborar com essa teoria, né? Que as formações geológicas também vieram contribuir com essa tese, né, que foi levantada por Ortelos em 1596.
que os continentes já estiveram unidos na forma de um supercontinente, né? Então, assim, como a gente veio trazendo essas mensagens, né, de transformação, e quando a gente acha que é uma catástrofe, que é o fim, que está sob o descontrole total, que é a mão de Deus pesando, que é castigo, é todo um processo natural de transformação do planeta, né? No caso aqui. E lá na Gênesis, Kardec diz isso, que pelo encadeamento e solidariedade das causas e efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem com as revoluções físicas do globo, e podem ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais. Que fenômenos naturais esses? Um meteoro, um flagelo destruidor, que é uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral, que a gente evolui também, né? Evolui fisicamente e moralmente, porque quando a gente tem uma situação de... Eu vou citar o que eu presenciei, né? O que eu vivi em 2011 em Nova Friburgo, né? Quer dizer, ali me parece, eu vi algumas pessoas, alguns artigos dizendo que houve um movimento ali de placa tectônica ali, né? E então, quantas coisas boas, ruim, péssimo, mas quanta coisa nós aprendemos ali com aquela experiência tão dolorida, né? Hoje nós temos lá pontos de apoio, né? Hoje nós temos, as pessoas já estão mais ligadas, tem uma sirene, né? Então as pessoas solidariamente também, nossa, pessoas que a gente nem imaginavam, sabe, foram solidárias, acolheram as outras, né? Então, esse é o crescimento que a gente acha que é o fim, que é a tragédia, mas é um período de mudança, não só física, como moral, né? E o próximo, Marileia, por favor. Aqui, lá na Gênesis ainda, no capítulo 18, o Aragô, eu acho que é Aragô, né? O nome que fala, nos diz que os cataclismas gerais foram consequências do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Agora, a gente vai trazer também um que a gente achou que tinha a ver com o progresso moral, né? A gente trouxe um episódio físico, né, que acontece, natural, e agora a gente vai trazer um episódio que a gente acha que, assim, uma prova cabal de que nós evoluímos moralmente. Próximo, Marilene, por favor. Então, aqui a gente, na Gênesis, a gente vai encontrar o seguinte: o caráter e os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas que desabrocharam. Aí Kardec continua dizendo que as gerações que desapareceram levará consigo seus erros, seus prejuízos, e surge uma outra temperada em fonte mais pura, cheia de ideias mais sãs, e imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral, que assimilará novas fases da evolução humana. Então, aqui a gente percebe isso aqui é fantástico, né? Assim, fantástico no que eu digo, na forma de comparar. Porque naquela época nós nos reuníamos para ver irmãos nossos serem trucidados. Nos circos romanos. E aí a gente vai falar assim, poxa, velho, mas mudou? Hoje em dia tem tanta violência, tem tanta truculência, tem gente matando, tirando a vida do outro, assim, por nada. Você acha que mudou? Mudou. Mudou porque hoje em dia nós não mais nos reunimos em milhões e centenas de pessoas para ver dezenas de irmãos nossos serem mortos.
Hoje em dia tem violência? Tem, muita. Mas hoje em dia nós nos indignamos. Nós não nos reunimos num evento de festejo e celebração para ver irmãos nossos serem mortos e queimados. Esse é um exemplo de transformação moral. Próximo, Marilé, por favor. Não, volta, Marilé, um pouquinho. Acho que passou demais, não passou não? Ah, vai, avança, avança. Acho que ficou trocado aí, avança. Por favor, vai. Vai. Não, não, pode seguir diante, Maria. Acho que ficou alguns slides trocadinho aí. Vai. Pode ir? Esse também nós trouxemos como exemplo de intolerância religiosa, né? E hoje temos, não, é isso. Hoje temos intolerância religiosa? Temos muito. Mas nós não nos reunimos para condenar, apontar, julgar e condenar irmãos à fogueira, à forca, por professarem crenças diferentes da nossa, né? Aí, volta agora, Marilé, que ficou um pouquinho trocada aí, volta. Agora nós vamos entrar no nosso tema propriamente dito, que é a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Vamos lá, Marilé, por favor. Isso. Então, os espíritos Kardec pergunta se o espiritismo se tornará crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas. E ele nos responde que certamente se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão de ficar insulados, quer dizer, isolados, sozinhos, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Aí Kardec comenta nessa questão que as ideias, só com o tempo, elas vão se transformar e essa transformação é lenta, é devagar, né? Que nada é abrupto, que de geração em geração acabam desaparecendo essas ideias e vão surgindo outras, substituindo por povos e indivíduos novos. Então, isso aí, o Espiritismo nos traz, porque através da reencarnação que nós vamos ter esse efeito, né? Que o Espiritismo tornará a crença geral essa mudança de povos, essa mudança de ideia, vai nos trazer isso. Então, ele nos traz, assim, como exemplo, o paganismo. O paganismo, na antiguidade, depois do cristianismo, poucos povos professam. E hoje em dia não tem mais, né? Porque depois do advento do cristianismo, ele praticamente ele teria se apagado. E que o contrário, mas no mesmo fenômeno, se daria com o espiritismo, que acontecerá com o espiritismo que algumas gerações haverá um fenômeno de incredulidade e que só com o tempo desaparecerá. Que a marcha do espiritismo ela vai ser mais rápida que a marcha do cristianismo. Então, ele nos diz que o cristianismo ele veio abrir os caminhos para qual o espiritismo se desenvolverá. Aí, lá na Gênesis, próximo, Marileia, por favor. Lá na Gênesis, no capítulo 17, Predições do Evangelho, tem eu achei isso muito lindo. Um só pastor e um só rebanho.
tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. E Jesus anuncia que os homens se unirão numa só crença. Mas com isso, como isso vai acontecer? Com tantas diferenças de religiões, né? Com tanta intolerância, cada um acredita ter a posse exclusiva da verdade, né? Qual a unidade se fará assim como que aconteceu com a sociedade? Ele fala que a mesma forma que socialmente, politicamente, economicamente, houve essa união entre os povos, que assim vai acontecer com as crenças, que vão se romper essas barreiras, né, de crença entre os povos, né? Que assim como houve essa assimilação de costumes e de linguagem também. Ele disse que o que alimenta essas diferenças entre as religiões é o antagonismo, né? Essa ideia generalizada de que cada uma tem um Deus particular e que essa pretensão de esse Deus ser o único e verdadeiro e o mais poderoso. E que ele luta, esse Deus de cada religião, ele luta contra o Deus dos outros cultos, né? Que esse Deus que fica ocupado, esse Deus com letra minúscula, né? Fica ocupado em combater a influência das outras. Então, é essa mentalidade que dificulta essa união das crenças, das religiões, né? Ele fala que quando as religiões houverem convencido que existe só um Deus no universo, que ele é o mesmo, que elas adoram sob o nome de Jeová, Alá, ou Deus, com letra maiúscula, e quando se puserem de acordo com a divindade, compreenderão que ser um único Deus, um único ser, aí sim, que todos nós estenderemos as mãos umas às outras, todas as crenças se unirão, como servidores de um mesmo mestre e filhos de um mesmo pai. Isso está lá na Gênesis, tá? No capítulo 17. Então, deixa eu ver aqui, outro aqui. É isso. Próximo, Mariana, por favor. Os discípulos perguntam de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Kardec comenta e diz que a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. E só poderá haver fraternidade se tiver uma base, tendo como base a fé, né? Mas é uma fé sólida, não é uma fé que muda de tempo a tempo, de povo a povo, uma fé que alimenta as diferenças, que alimenta as divergências, mas uma fé baseada em princípios fundamentais, que são os princípios que o Espiritismo fundamentam o Espiritismo. Deus, causa primária de todas as coisas, a alma, né, a existência do espírito, progresso individual, né, perpetuidade das relações, que é a família universal. Então, ele diz que quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que Deus é soberanamente justo e bom, aí sim, e essa fraternidade se fará e nós poderemos termos até
diferença, acreditarmos em conceitos, ideologias de crenças diferentes, mas nos veremos como irmãos, como iguais. Que aí todos nós vamos nos considerar filho do mesmo pai, né? E essa fé que o Espiritismo faculta, e será o eixo em torno da qual girará a humanidade, independente de cultos e crenças. Aí, lá nas instruções práticas sobre a manifestações espíritas, no capítulo 10, tem um título Influência do Espiritismo. E lá, Kardec nos diz que o maior inimigo da religião é o materialismo. E o materialismo, ele não tem o mais rude adversário do que a doutrina espírita. O espiritismo já reconduziu ao espiritualismo muitos materialistas que haviam resistido a todo argumento teológico. O espiritismo faz mais que argumentar. O espiritismo torna as coisas patentes, quer dizer, acessível, descomplicado, compreensível. É o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas, dá ao homem a convicção do seu destino no futuro. Que o espiritismo, muitos corações, ele reanimou a fé na providência, fez nascer a esperança no lugar da dúvida, arrancou vítimas do suicídio, estabeleceu a paz e a concórdia nas famílias, acalmou ódios, amorteceu paixões brutais, desarmou a vingança e levou resignação a almas sofredoras, condena o ódio e o egoísmo, que prega o desinteresse, o espiritismo prega o amor ao próximo, sem exceção de seitas e de castas. Próximo, Marileia, por favor. Ele pergunta se não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais. E os espíritos nos dizem o seguinte: conhece bem poucos homens que imagine que a causa qualquer os possa transformar como por um encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo veio para rasgá-lo de alto a baixo, mas enquanto espera conseguisse ele unicamente corrigir um homem, um único defeito que fosse, e já o haveria ajudado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Lá essa é o 11, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, no título, amar ao próximo como a si mesmo, é uma mensagem de Emmanuel, que ele nos diz que o egoísmo é a chaga da humanidade e tem que se desaparecer da Terra, que o egoísmo impede o progresso moral do planeta, que ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos. Olha a importância do Espiritismo. Que o egoísmo é o alvo de todos nós e que nós devemos combater com força e coragem. Coragem para vencer a nós mesmos.
combater o egoísmo em nós, né? Que o egoísmo é um monstro que devora a inteligência, é o filho do orgulho que causa as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e o maior obstáculo à felicidade dos homens. Aí a gente lembrou de Paulo, né? De Paulo de Tarso, que quando fala combati o bom combate e terminei minha carreira, guardarei a fé. Lá em Timóteo 4, versículo 7, né? O próximo, Marileia, por favor. Por que não ensinam os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seu, com seus, com seu, seus ensinos, embora faltou um Szinho aí, vocês me desculpem. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que agora começa a frutificar. Aí lá a gente estava pesquisando, né, no Livro dos Espíritos, e a gente encontrou uma outra pergunta, Kardec era danadinho, né? Lá na 628, ele pergunta, a mesma pergunta, praticamente, só que de outra forma. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Aí os espíritos respondem: importa cada coisa vem a seu tempo. A verdade é como a luz, que o homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Lá no Céu e Inferno, ele nos diz que, se a gente considerar a época que o Espiritismo apareceu, que ele veio no tempo certo, no tempo oportuno, nem cedo demais, nem tarde demais. Se viesse cedo, teria sucumbido, teria sido abortado, né? Sem desfrutar da simpatia a simpatia suficiente dos adeptos, né? E teria sucumbido aos golpes de seus adversários. E mais tarde teria perdido a ocasião de se produzir. Era preciso dar tempo para que as velhas ideias se desgastassem. As ideias prematuras abortam porque não se está maduro para compreendê-las. É uma necessidade de uma mudança, e uma necessidade de uma mudança de posição ainda não se faz sentir. É como a gente, que quando eu fiz analogia quando a gente é novo, né? As pessoas falam as coisas para a gente, nossos pais falam, e a gente não tá, né? A gente não consegue, a coisa não entra na nossa cabeça. Só quando a gente amadurece, cada um de nós temos, assim, trazendo, né, para a questão individual, tem o nosso tempo de aprendizado, né? E às vezes a gente perde tanto tempo, joga tanto tempo fora, né? E a gente não está preparado ainda para certos posicionamentos, certas verdades, né? E a gente deixa passar. Depois a gente amadurece um pouquinho, bota a mão na consciência e aprende. Assim também é o contexto, né, coletivo, né? As ideias prematuras, elas abortam porque não está maduro para compreendê-las. E uma necessidade de uma mudança de posição ainda não se faz sentir, né? Próxima, Marileia, por favor. Já está terminando, tá, gente? Eu prometo. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de uma manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até os mais incrédulos. Aí os espíritos dizem: desejareis milagres, mas Deus os espalha as mãos cheias diante de vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o renegam. Conseguiu, porventura,
o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencer pela razão. Lá na Revista Espírita, de 1862, fevereiro de 1862, tem um padre que fez uma pergunta a Kardec mais ou menos parecida. Assim, por quais milagres o Senhor prova a verdade dos seus ensinos? Aí Santo Agostinho responde: o Espiritismo não reivindica a ação de nenhum milagre. Nada quer mudar na ordem das coisas. Procurou e encontrou a causa de certos fenômenos erradamente considerados sobrenaturais. Em vez de apoiar-se no sobrenatural, o repudia por conta própria. Dirige-se ao coração e à razão. A lógica lhe atribuiu o caminho. A lógica o levará ao bom termo. Maravilhoso isso, né? E ainda diz mais que o Espiritismo não se prende a fenômenos físicos, não se apoia em milagres que falam aos olhos, mas ele dá fé ao coração. Aí ele diz assim, isso sim é o maior milagre, dá fé ao coração. Fantástico isso, né? Então, já caminhando já para o final. Vamos lá, Marília. Mais um, Marília, por favor. Fosse este o único resultado por ele produzido, e já muita gratidão lhe deveria a ordem social. Ele, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. Muito maior do que se pensa é, e cresce todos os dias, o número dos que desviou do mal, daqueles em que melhorou os sentimentos e neutralizou as más tendências. Próximo, Marilene. As comunicações com os seres do além-túmulo deram, em resultado, fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados, de acordo com o nosso mérito, e, desse modo, encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam matéria, uma máquina organizada. Razão, portanto, tivemos para dizer que o Espiritismo, com os fatos, matou o materialismo através dos fatos. Próximo, Marilene. É que para esses, o futuro deixou de ser uma coisa imprecisa, simples esperança, por se haver tornado uma verdade que se compreende e explica, quando se veem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, põe-se a refletir e sente a necessidade de a si mesmo se conhecer, julgar e de se emendar. Próxima, Helene. Misturando a prova material da existência e da imortalidade da alma, iniciando-nos em os mistérios do nascimento, da morte, da vida futura, da vida universal, tornando-nos palpáveis as inevitáveis consequências do bem e do mal, a doutrina espírita, melhor do que qualquer outra, põe em relevo a necessidade da melhoria individual. Próxima, Marilene. Por meio dela,
Sabe o homem onde vem, de onde vem, para onde vai, porque está na terra. O bem tem um objetivo, uma utilidade prática. Ela não se limita a preparar o homem para o futuro, forma-o também para o presente, para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reino de paz e de fraternidade. A doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento da moralização, por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. Aqui nós temos... deixa eu falar só mais uma coisinha em relação a isso que a gente leu, que quando, no livro O Invisível, o Denis fala disso, né? Que o Espiritismo será o futuro das religiões, lá no capítulo 11, se eu não me engano, do Invisível. Ele fala isso, que o Espiritismo será o futuro das religiões. E é um texto lindo, maravilhoso, que eu recomendo. Próximo, Marilene, por favor. Aqui estão algumas obras que a gente consultou. Eu quero agradecer, próximo, Marilene, eu quero agradecer a atenção de todos. Obrigada. E agora a gente segue para as contribuições, né? Eu gostaria de saber se, assim, vocês podem contribuir. As dúvidas, Carmen responde. Carmen e Marileia. Aí as contribuições. Tipo, quiserem falar também exemplos de progresso moral, progresso físico, né? Estamos aí. Obrigada. A Cristina já levantou a mão, olha que maravilha. Pode falar, Cristina. Oi. Como sempre, Wagner, você é minuciosa na sua pesquisa, que coisa linda. Eu sei que a pessoa, quando encontra, é porque ela já muito buscou, né? E sei que você é uma pesquisadora